Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algumas leis bem antigas lá do livro de Deuteronômio. E olha, antes que venha à mente a ideia de regras velhas, empoeiradas, pensem nisso de outra forma. Não são só regras, são um projeto, um verdadeiro plano para construir uma comunidade inteira, definindo a identidade dela, a economia e até a vida pública. É o Moisés ali nas planícies de Moabe preparando uma nova geração para viver de um jeito radicalmente diferente na Terra Prometida. Para a gente entender essa visão, vamos passar por 4 pontos principais. Primeiro, a base de tudo, uma identidade especial. Depois, como essa identidade se traduz numa economia baseada na misericórdia. Em seguida, vamos ver o ritmo da justiça que moldava o dia a dia. E por fim, a gente conecta tudo, mostrando a relação entre a lei e o coração. Ok, vamos começar pelo alicerce. Antes de qualquer o que fazer, a pergunta fundamental era: quem somos nós? Todas as leis que vêm depois são construídas em cima dessa identidade única do povo de Israel. Essa declaração aqui é o ponto de partida de tudo, e não é só uma frase bonita não. É a afirmação central de quem eles eram. Ser essa propriedade especial, ou segular em hebraico, era como ser uma joia valiosa, sabe? Um tesouro particular de Deus. E o que quer dizer ser um povo santo, um amo kadosh? O ponto central aqui é que a palavra kadosh não significa ser melhor que os outros. Significa ser diferente, separado por um propósito muito específico, refletir o caráter de um Deus diferente no meio de um mundo que tinha muitos outros deuses e outras práticas. E essa identidade não ficava só na teoria, ela aparecia no dia a dia. Coisas como as regras do que comer ou as leis sobre o luto, elas funcionavam como lembretes constantes. Cada refeição, cada momento de perda era uma chance de lembrar quem eles eram. A motivação ia muito além de só cumprir regra. Era uma questão de honrar a relação de filhos que eles tinham com Deus. Agora, vamos falar de dízimo. E a abordagem aqui pode ser bem surpreendente. Em vez de ser visto como um imposto pesado, o dízimo em Deuteronômio é um ato de celebração, quase um festival. O propósito, claro, era aprender a temer o Senhor seu Deus todos os dias. E o jeito de fazer isso era incrível. Se a viagem até o santuário fosse muito longa para levar a colheita, eles podiam simplesmente vender tudo, levar o dinheiro e lá comprar o que quisessem para fazer um grande banquete, incluindo até bebida forte, como diz o texto. A ideia era celebrar a provisão de Deus com muita alegria junto com toda a família. Uma visão bem diferente daquela obrigação séria que a gente às vezes associa a essa prática, né? Bom, da identidade a gente vai para a prática. Como é que essa identidade de povo especial influenciava a economia? A aliança com Deus não era só para o templo, ela redesenhava o mercado, o jeito de emprestar dinheiro e as relações de trabalho. E no coração dessa economia tinha um conceito radical chamado Shemitah, a remissão. A palavra em hebraico quer dizer literalmente soltar, deixar cair. A cada 7 anos, pronto. Todas as dívidas entre os israelitas eram perdoadas. Isso não era uma sugestão, era uma lei, parte do calendário da nação para impedir que a pobreza virasse um ciclo sem fim. O texto mostra uma tensão bem interessante. De um lado, o ideal: não deverá haver pobres entre vocês. Do outro, a realidade pé no chão: sempre haverá pobres na terra. Isso não é uma contradição. É o reconhecimento de que, embora o ideal de Deus para uma comunidade obediente seja acabar com a pobreza estrutural, a realidade do mundo exige uma misericórdia constante, o tempo todo. E essa lei ia a fundo, viu? Ela não mexia só com as ações, mas com as intenções. O texto adverte contra o pensamento perverso, que é aquela lógica fria, calculista de pensar: opa, o ano do perdão está chegando, então é melhor eu não emprestar dinheiro para ninguém. Era o coração contra a calculadora. A mensagem era clara: essa mesquinhez estratégica é um problema espiritual, não só financeiro. A dignidade também se aplicava aos servos. No 7º ano de trabalho, eles não só ganhavam a liberdade, mas recebiam uma espécie de kit de recomeço. O ex-patrão tinha que dar de forma generosa recursos para que eles tivessem uma chance real de começar uma vida nova. E a motivação para tudo isso? A memória. Lembre-se de que você foi escravo. A graça recebida no passado se tornava um motor para praticar a graça no presente. Agora, vamos ampliar o foco da economia para o ritmo da vida em comunidade como um todo. Em Deuteronômio, adoração e justiça social andam de mãos dadas, são inseparáveis. Uma adoração de verdade gera uma sociedade justa e uma sociedade justa impede que a adoração vire só um teatro vazio. O calendário de Israel era marcado por 3 grandes festas anuais: a Páscoa, para lembrar da libertação, a Festa das Semanas, para agradecer pela colheita, e a Festa dos Tabernáculos, para celebrar a provisão de Deus na travessia do deserto.
Essas festas criavam um ritmo de memória, de gratidão e de muita alegria. E o ponto-chave aqui é que essas não eram festas exclusivas, de um grupinho só. O mandamento era claro: todo mundo tinha que participar. A família inteira, os servos, o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva. A espiritualidade era social e a mesa da festa de Deus tinha lugar para todos, principalmente para os mais vulneráveis. Junto com as festas vinha a ordem de nomear juízes nos portões. No mundo antigo, os portões da cidade eram o centro de tudo, da vida cívica, do comércio, das questões legais. Colocar a justiça ali significava que ela faria parte do dia a dia, de onde a vida realmente acontecia, e não ficaria trancada num tribunal distante. A ênfase aqui é fortíssima. A repetição justiça, justiça no original hebraico é para mostrar que a exigência era absoluta. Não era sobre ter um pouco de justiça quando fosse conveniente. Era sobre buscar uma integridade total na vida pública. E isso estava ligado diretamente à sobrevivência e ao bem-estar deles na Terra. Então, juntando todas essas peças, qual é a grande mensagem? Por que todas essas leis sobre comida, dinheiro e festas são tão importantes? A resposta é que elas foram pensadas para ir além do comportamento, para de fato moldar o coração, o caráter do povo por dentro. Aqui a gente consegue ver claramente o porquê por trás do o quê. As regras de dieta e luto reforçavam uma identidade especial. O cancelamento de dívidas formava uma economia baseada na misericórdia, não só no lucro. As festas anuais criavam um ritmo de gratidão. E a justiça na vida pública garantia que a adoração no templo fosse real e não uma encenação. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Se esse projeto antigo foi todo desenhado para formar uma comunidade com base em identidade, misericórdia e justiça, quais são os princípios, ditos ou não, que estão ativamente moldando o coração da nossa sociedade hoje? É uma pergunta que nos conecta diretamente com essa sabedoria milenar.